como a gente consegue ter esse discernimento na vida quando a gente realmente está tentando algo que não é pra gente e quando é algo que é pra gente, sabe? Porque às vezes é muito difícil, eu entendo que, como eu trouxe no início do episódio, as coisas elas não são no nosso momento, mas como a gente sabe que continuar tentando é o caminho certo, ao invés de ir para uma outra alternativa. Make some noise to your boy Chris! Make some noise pra poeta. Olha, dessa vez eu acho que foi um pouco diferente do que a gente tá acostumado, mas é porque é um momento diferente, a gente vai falar de coisa legal, coisa sempre, né? Só que o Chris já trouxe uma complexidade bacana, ele vai explicar. Um desafio? É. Que legal, né? Eu que vou explicar, né? Isso é muito legal, né? Que parceiro. Tenho amigos que, né? Muito bom, senhor poeta. Mas, brincadeiras à parte, é uma parada muito louca, porque a gente estava conversando nos bastidores sobre a complexidade de falar um pouquinho sobre esse tema. A gente lançou um título do episódio, mas eu acho que vai acabar, conforme a gente vai desenrolando esse assunto, ser uma outra parada. E aqui tá tudo bem, aqui é tudo no freestyle, aqui é tudo ao vivo. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre momentos, né? Momentos de vida, entender um pouquinho, principalmente pra gente que é jovem, que as coisas não são no momento que a gente quer, no momento que a gente tende a achar que é perfeito na nossa cabeça. Alguns exemplos que eu consigo trazer aqui sobre as minhas experiências de vida e talvez você possa trazer para sua realidade é que eu já tentei viajar para fora 2 vezes. Uma vez eu acabei tendo visto negado para determinado país e numa outra vez eu acabei não tomando um golpe, mas a empresa na qual eu comprei a minha passagem, a empresa ela acabou quebrando, não declarou falência, mas acabou quebrando, e aí não conseguiu comprometer com a passagem que eu havia comprado. Então já foram 2 momentos onde eu criei essa expectativa, onde eu me preparei para isso, eu me organizei para isso, e acabou não dando certo para mim. E aí rola esse sentimento, às vezes, de vazio, de frustração, por não ter sido no momento que a gente quis, que a gente pensou que era certo pra gente. Você consegue trazer uma parada assim, que já aconteceu com você, e você ficou com essa sensação, tipo, pô, era agora e acabou não rolando? Só por cima, assim, eu consigo pensar em 5 já. Mas... eu só consigo pensar em 5 agora. Não, mas eu sei que tem bem mais, assim, que só enquanto você mencionava. E você vê como é totalmente diferente, eu não fazia ideia, na verdade, dessas questões aí com visto, né, e tudo mais. Mas são as frustrações, assim, tipo, que a gente costuma ter e às vezes a gente acha que é pro resto da vida, né? Eu, por exemplo, assim, hoje eu sou cantor e dançarino, mas meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, eu sempre trabalhei com isso, né? Eu fui até o sub-20, né, jogando futebol. Então foram muitos anos, na verdade, que eu fui perante essa caminhada, só que na minha experiência, se tratando dessa, que eu acho que foi talvez a mais discrepante da minha vida, eu observo que, de certa forma, a mesma alegria que eu tive no começo da minha carreira, que foi quando eu tinha 4 anos de idade, comecei a jogar futebol, era uma coisa mágica, eu tive a mesma alegria quando eu encerrei, quando eu falei, mano, não vou fazer mais. Parece que quando eu tomei coragem de não fazer mais, de não jogar mais futebol, eu me senti tão feliz quanto, porque era uma coisa que foi uma frustração que ao decorrer do tempo, que eu já imaginei, foram tantas promessas, foram tantas situações, tipo, vai pro Rio Grande do Sul, vai para fazer isso, fazer aquilo, tantos lugares. Foram tantos sonhos assim que foram minados com o tempo que acabou nesse caso fazendo com que eu já chegasse uma hora que eu tava meio sem força. Já. Tava meio sem força para continuar e tava fazendo mais por obrigação, falsa obrigação, porque ninguém me obrigava a jogar futebol, né? Mas você entendeu que era um ciclo ali que se fechou e você se conformou que realmente aquilo não era para ser, talvez? Exatamente. E também foi no mesmo momento em que eu conheci a arte, né? Não que eu conheci, porque eu já fazia há muito tempo, mas foi no exato momento em que eu subi no palco pela primeira vez. E não foi uma coisa que eu não fazia profissionalmente, mas foi a primeira vez que eu subi no palco e eu entendi na hora, assim, que eu tava dando vazão para um outro sonho. Esse é o ponto, cara, porque... E isso eu acho que traz essa dificuldade em falar sobre isso, porque como saber o que é para você e o que não é? Como saber o que é para você? Então, por exemplo, você falou agora que você tentou no seu início, para você, o seu sonho era ser jogador de futebol e você tinha certo aquilo para você. Só que aí você acabou se conformando, enfim, em relação a lesões, falsas promessas que te fizeram e você acabou fechando esse ciclo e aí deu início ao novo ciclo que foi a música. Então, como saber que o futebol não era para você?
Como a gente consegue ter esse discernimento na vida quando a gente realmente está tentando algo que não é pra gente e quando é algo que é pra gente? Sabe? Porque às vezes é muito difícil. Eu entendo que, como eu trouxe no início do episódio, as coisas elas não são no nosso momento. Mas como a gente sabe que continuar tentando é o caminho certo ao invés de ir para uma outra alternativa? Em qual momento da sua vida você entendeu que realmente não era futebol e realmente era música? Além das questões envolvendo idade, né? Porque realmente depois de 20, 18 anos já é difícil se tornar jogador profissional. Olha, é impressionante, eu não tenho resposta para isso. Eu acho que eu realmente não sei. Não sei, assim. Impressionante, não seria sei responder. Sério, porque seria muito hipócrita da minha parte, assim, eu tentar falar alguma coisa na qual não é a verdade, entendeu? A verdade, pra mim, assim, é que eu fui muito mais pela questão de ser sincero comigo mesmo. É uma coisa que eu quero? Então, tipo, acho que foi a primeira pergunta que eu me fiz. Eu falei, não quero. Entendeu? Tipo, eu não quero continuar, tipo, eu tô cansado, eu já tô... Mano, tipo, tá sendo mais desgastante do que ter me dado prazer, então... Então talvez você tenha a resposta, né? Pode ser que sim, às vezes pode ser a resposta que às vezes as pessoas esperassem que eu desse, mas porque eu fui é muito mais de, tipo, eu ser sincero comigo. Tipo, eu olhei pra mim, e a partir do momento que eu olhei pra mim, eu falei, não é isso. E eu acho que se tornou mais fácil também quando eu subi no palco pela primeira vez, porque eu componho desde os 12 anos de idade. Então eu já era uma escrevia... parada que já tinha na sua vida, você apenas não deixou como prioridade. Na época a sua carreira como futebol era uma parada que talvez você e seus pais também alimentavam esse sonho. Isso. Mas aí você tinha uma outra parada que você já sabia que era bom e que você já alimentava dentro de si. E na verdade era um hobby, né? Assim como qualquer hobby, eu não pensava tipo, em trabalhar com isso ou ganhar dinheiro com isso. Por mais que hoje eu consiga trabalhar com música, né? Com dança, mas eu nunca pensei em tirar um centavo disso, só fazia porque, tô me divertindo, eu tô gostando do que eu tô fazendo, naturalmente eu vou fazer. Né? Então, à medida com que eu me divertia fazendo, né, eu acho que as coisas iam evoluindo, eu ia querendo ficar melhor. Até que eu comecei a ir pra batalha de rap, mas eu ia só como um mero telespectador, aí que vem o nome poeta, né? Porque aí eu comecei a fazer poesia nas batalhas de rap, já cheguei até a participar também, mas como eu fazia mais poesia, aí todo mundo me chamava de poeta. Entendeu? Porque eu era o cara que chegava lá do nada na batalha, vou mandar uma poesia, né? E todo mundo sempre gostou, né? Mas agora quando eu subi no palco, foi uma parada assim, tipo, mágica. Foi aí eu acho que onde minha vida mudou. Porque eu subi no palco pra recitar uma poesia, não era nem música nem nada. Mas ali quando eu senti, tipo, a luz, né? É uma parada assim, muito a luz, assim, tipo, né? Bem ali, bem em mim, porque encerrou comigo, né? Era uma peça de teatro que encerrou comigo. E aí era somente pra poesia. Aí quando eu vi aquela luz, eu vi aquele mar de gente assim, tipo, não mar, porque não era tanta gente, mas era uma coisa que no palco tava cheio o teatro e eu via muita gente assim e eu sempre tive problema de não enxergar. Então eu só tava vendo, tipo, umas pessoas assim, e na hora que acabou assim, uma gritaria assim, tipo, um aplauso assim, que tipo, me arrepia só de lembrar. Aí eu fui totalmente no feeling, eu falei, mano, eu acho que... Era a mesma sensação que você tinha quando você ia jogar bola? Não. Não é, né? Não, mano. E isso que é muito louco, né? Porque na sua cabeça jogar bola era tudo, até você ter uma outra experiência. Eu adoro isso, é porque assim, eu acho que às vezes a gente não dá esse direito da vida mostrar outras coisas pra gente. Às vezes a gente tá tão preso nos planos que a gente tem pra gente, que a gente acredita que é o certo, que a gente não dá essa brecha da vida mostrar pra gente que há outros caminhos. Então o poeta, pra ele, na cabeça dele, era ser jogador de futebol, era isso que ele queria pra ele, mas subindo num palco ele sentiu uma parada que ele nunca sentiu jogando bola. Isso é muito louco, irmão, na verdade. Isso é muito louco. Só que ao mesmo tempo eu entendo que é muito difícil da gente fugir dos nossos planos, da gente largar, né, algo que pra gente a gente tem como certo e que a gente sente dentro da gente que é o correto a se fazer. Dando o meu exemplo, por exemplo, eu já queria ter gravado conteúdo antes. Eu já tinha isso em mim. Eu lembro que eu acompanhava canais de YouTube antigamente e eu achava muito maneiro a forma como o pessoal se comunicava, os tipos de conteúdo que o pessoal trazia. Eu acompanhava muito canal de games e eu achava isso da hora. Eu conseguia me ver fazendo isso e era uma parada que era prazerosa para mim. Só que naquela época eu não tomei essa iniciativa. Talvez por falta de recursos, talvez por questões de outras prioridades na vida. Fato que hoje eu acredito que este seja o momento. Hoje a minha cabeça já é outra, hoje eu já tenho uma infraestrutura que me permite isso. Eu conheci pessoas que me viabilizaram muitas coisas que na época eu não teria. Então talvez se eu tivesse iniciado na época, talvez hoje eu estaria melhor, não sei. Talvez eu teria parado por falta de recursos, não sei. Fato é que não aconteceu da forma
como eu esperava. Eu não esperava hoje estar no estúdio de dança, com um amigo me gravando agora, conversando com outro amigo. Isso é uma parada que eu não conseguia pensar na época. Eu pensava muito em solo, eu achava que eu ia iniciar solo. Mas a vida, ela me apresentou formas, me apresentou oportunidade, e eu consegui utilizar essa infraestrutura que eu tenho hoje a meu favor. Então, eu acho isso muito importante. A vida, eu acredito que a vida ela me deu uma oportunidade para eu estar aqui agora para vocês, e dessa vez eu não deixei passar. Eu acho que tudo é um momento certo, né? Como você tinha mencionado, dar oportunidade para a vida trazer essas coisas pra gente, porque eu acho que o nome que eu posso, mas tendo que eu consiga colocar um nome para quando você tem uma transição de carreira ou qualquer coisa assim, mas eu sempre chamo de coragem. É muito difícil você deixar de fazer uma coisa que você ama, que você gosta, porque você enxerga que não está te fazendo bem. Ou uma pessoa que você sabe que não está te fazendo bem, você largar, mano, é muito difícil. Tipo, não é fácil. Não foi fácil largar o futebol também, foi uma escolha que, na verdade, eu já teria parado há anos se eu tivesse raciocinado um pouco mais. Só que é muito difícil, porque quando a gente ama, a gente quer estar ali o tempo todo. Mas eu tive a coragem de enxergar os fatos, de olhar e falar, ó, isso não faz bem hoje, entendeu? Mas isso daí requer coragem, mano. Você precisa realmente olhar para a situação e ser verdadeiro com isso. Falar, ó, é isso. Eu tenho um limite. É difícil você também admitir que você tem um limite que dali já não pode passar tanto. Entendeu? E ali eu já tinha passado do meu, já tinha muito tempo. Eu acho que por eu ter chegado até ali é porque o meu limite ainda dava até ali, ainda não era o limite. Mas eu ainda fui muito além do que eu sei do que eu já estava aguentando, porque tava uma coisa que já tava, era dor muscular, e era tipo a cabeça toda hora, mano, não vai, mas eu ia. Mas aí eu consegui ser generoso comigo. Eu consegui olhar e falar, ó, seguinte, tem outras coisas também. Aí quando eu falei que tem outras coisas também, foi a data do show. Aí eu fiz o show, me apaixonei por uma outra coisa e faço isso, pô, daqui a pouco vai ter uma década que eu O faço. resto é história. Daqui a pouco vai fazer 10 anos já que eu tô nessa correria. Entendeu? Eu sei da quantidade de coisas que tem, já conquistei muito, eu sei há quanto tempo para conquistar. Ainda eu sei que não chega a 1% da onde dá para chegar. Mas pra gente estar ali, eu acho que o principal de tudo é a gente partir do princípio da verdade. O tempo todo a gente precisa ser verdadeiro no sentido de, pô, é isso. Vai ter algum momento que as coisas não são finitas, entendeu? Se é uma verdade, a verdade ela é eterna. Então vai chegar uma hora que ela vai bater na sua porta. E assim, o quanto mais receptivo a ela você tiver, eu acho que melhor você vai ter para poder escolher e discernir, pô, vou pra cá ou eu vou pra lá, entendeu? É muito complicado isso, né, irmão, também, porque eu acredito que talvez para você a música, ela fosse algo muito claro para você já ter tido esse contato no início. Mas pensa para uma pessoa, para um cara que não tinha música, e aí a carreira de futebol dele era o grande sonho dele, ele não conseguiu concluir. Ou, sei lá, para uma outra, sei lá, para uma mulher, um sonho em ser atriz, um sonho em ser modelo, ou até para o cara, às vezes, ele tinha um outro sonho, um sonho de servir o exército, e às vezes por alguma condição física ele não pôde cumprir isso. Então, é muito difícil lidar com essas pequenas frustrações que tendem a aparecer logo no início da vida, se tratando de carreira. Mas eu acho que a gente está aberto para ver o que a vida tem para proporcionar para a gente é importante também. Eu sei que a gente quer estar sempre no controle de tudo, de todas as situações, mas nem tudo está no nosso controle. E você saber lidar com as coisas que não estão ao seu controle é muito importante também. Como você vai reagir em relação a isso. Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu tendo a lidar bem com frustração. No episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre lamentações. Então, quem quiser dar uma checada lá depois. E eu sou uma pessoa que eu não lamento. Então, se eu sei que eu tenho um problema, se eu sei que eu estou numa situação onde eu não quero estar, eu não vou me afundar ainda mais. Eu vou saber sair dela. Com frustrações é a mesma coisa. Então, eu não vou alimentar a minha frustração. Eu preciso entender que talvez não seja meu tempo, mas para quem acredita em Deus, é no tempo de Deus. Então, se Ele está no comando das coisas, eu sei que em algum momento a minha hora vai chegar. E aí entra um ponto que eu gostaria de entrar aqui. O que é para ser seu não tem prazo de validade. Então, às vezes aquilo que você sente muito que é para você, que você ainda está no processo, que você ainda acredita que possa conquistar isso, tenha um pouco de paciência também, saber um pouquinho que as coisas elas não são imediatas, os resultados eles não são breves. Então, saiba que as coisas elas não têm um prazo de validade. Talvez você ainda chegue lá. Diferente do caso do poeta, realmente o futebol teve um prazo de validade,
mas a vida acabou te proporcionando uma outra coisa, que agora é a música. E você já está nessa estrada há longos anos, então você não começou a música de hoje. O sucesso ele é muito relativo para as pessoas, eu acredito que pelo que você fala, o carinho que você tem pela música, na minha concepção você já tem sucesso. E aí a consequência disso vai ser retorno financeiro, enfim, popularidade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso, irmão. Eu sei que é uma pergunta talvez difícil, mas tenta desmembrar um pouquinho isso, das coisas não ter um prazo de validade. Hoje o Christian ele tá cheio de perguntas complexas, na verdade, né? Tipo, tá... A parada é Enem, né? Tá parecendo uma questão do Enem, né? Mas dá pra gente pensar nisso, sim. Desculpa te deixar nessa situação, irmão. Não. Mas tenta pensar nessa linha Não, de e detalhe raciocínio que não eu tem trouxe. ensaio, tá? Não, tipo, não tem, não tem gente, ensaio. não tem. Mas... Eu vi isso num vídeo e aí isso... Olha como a vida é. Quando a gente tenta tirar o controle das coisas e deixa a vida trazer pra gente, como as coisas funcionam. Eu vim com uma outra mentalidade de episódio. Mas aí uma situação na vida acabou me despertando esse questionamento, no qual eu trouxe para você também sem ter certeza. Então, esse questionamento de as coisas elas não têm, o que é para ser seu não tem data de validade, isso me trouxe muitas coisas. Porque muitas vezes também a gente acha que a gente perdeu uma oportunidade e essa oportunidade ela não vai bater de novo. Só que não necessariamente, sabe? Quantos anos a gente vive? Todo dia talvez seja uma oportunidade. Se você não está tendo oportunidade, talvez haja formas de você criar oportunidade. Então, a ideia é realmente tirar um pouco esse pé do acelerador. Saber que, calma, respira, as coisas não são no seu tempo. Só que as coisas elas também não são imediatas, nenhum resultado é imediato. Então, tenha um pouquinho de paciência com a sua jornada. Eu acho que é mais em relação a isso, sabe? Falando com seriedade agora, né? Pelo menos um pouco tem que ter, né? É que a gente costuma, na minha concepção, eu consigo entender que a gente costuma colocar uma régua para as coisas, né? Parece que, tipo, tem que seguir exatamente essa régua. Tipo, se até tal idade eu não fizer tal coisa, eu não vou conseguir fazer mais. Se até, né? Enfim, a gente coloca objetivos, só que à medida com que a gente coloca objetivos, a gente coloca uma idade para esse objetivo. Não, tem que ser até aqui. Se não for até aqui, parece que vai acontecer... A gente está se impondo no limite. Exatamente. Parece que se não acontecer até tal idade, não sei qual é a mágica que vai acontecer a partir dessa idade, especificamente dessa, que não vai dar mais. Entendeu? Parece que vai acontecer uma magia muito grande ali que vai mudar muita coisa. Não, se até os 30 não tiver na minha casa, com 31 não vai dar mais, entendeu? Tipo, parece que... mas quando na verdade não é assim que funciona. Dependente do nosso objetivo, não tem data de validade no sentido de que, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar buscando as coisas, por mais que não vai seguir de acordo com o que a gente planejou na nossa cabeça. Eu jurava pra mim que eu ia estar jogando em Dubai, que eu ia estar fazendo alguma coisa exatamente hoje. Que eu não tô fazendo, mas a minha vida continua boa, ela continua... Estamos em Dubai, você revelou a nossa localização, a gente não tá em Dubai, cara. Eu não revelei, eu só tirei uma da lista, não é Dubai. Dica, não é Dubai. Mas eu acho que é o sentido de, tipo, cara, não vai ter uma idade exatamente, não tem uma régua assim que tá falando, até aqui você vai, até aqui você já não vai mais, ou vai acontecer, nossa, 30 anos em um dia já, agora já não dá mais. Não é assim que funciona, entendeu? O sucesso ele é muito relativo, eu fico pensando muito nisso. Eu queria começar na música, quando eu de fato comecei na música, eu falei, eu acho que com 2 anos aí eu já quero ter estourado a música, pronto. Mas eu fico pensando, hoje em dia eu já estou indo para 10 anos. E hoje em dia já trabalhando com música, trabalhando com podcast, trabalhando com produção cultural, trabalhando com uma série de braços dentro da arte, com dança. Então, na verdade, eu acho que esse não sucesso em um curto espaço de tempo me proporcionou a oportunidade de ter que abrir um pouco mais a minha mente para, tipo, todos os braços que eu posso trabalhar dentre isso e que pode ter certeza que talvez me dê uma sustentabilidade muito maior quando estourar essa música. Porque quando estourar essa música, eu acho que eu já vou ter meios, não somente de ganhar dinheiro, mas meios de investir esse dinheiro, meios de como fazer com que isso se torne de fato um trabalho, uma coisa que vai ter uma rotatividade na qual, não vou ficar só preso nisso. Então, e até mesmo para ter essa mentalidade, poder enxergar tudo isso, demanda tempo, não é da noite pro dia. Imaginei eu com 19 anos, estourando uma música, eu não ia ter nem ideia o que ia fazer com isso, daí beleza. Mesmo que você ganhe uma bolada com essa música, você vai fazer o quê? Entendeu? O dinheiro não é infinito, tipo, nossa, agora acabou, agora eu não preciso mais fazer nada da minha vida. Não, você precisa trabalhar. Então hoje,
eu tenho a mentalidade de saber trabalhar. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa que automaticamente eu sou empreendedor com tudo que eu faço. Tudo que eu faço eu penso, tá, mas a partir disso, tendo em vista que todos os meus planos deem certo, a partir disso eu vou para onde? Entendeu? Beleza, eu vou ter um dinheiro aqui, tá, mas com esse dinheiro eu vou fazer o quê? Entendeu? Então, hoje em dia eu já sei que não é só festa, né? Então, eu acho que, tipo, não colocar essa régua é importante, porque é você se dando a oportunidade para que você consiga ter um trabalho sustentável, ou se não for trabalho, mas que você consiga dar mais passos além disso. Então, por isso, né? Quem acredita em Deus, acredito que vai entender mais ou menos que é nos planos de Deus, ele sabe o que é melhor pra gente. Quem não acredita também, acredita numa lei universal, pode ter certeza que se não aconteceu nesse momento é por algum motivo. O meu, para mim, eu acho que é muito claro no sentido de eu ver como eu estou muito mais preparado para ter mais oportunidades hoje. Porque se fosse ontem, eu acho que eu teria mais dificuldade para saber conciliar as coisas, entendeu? Foi difícil a pergunta, mas... Foi difícil a pergunta, mas eu acho que deu para desenvolver. O que falar, é isso mesmo, irmão. Você captou a ideia certinho. E só ouvindo você falar, a única coisa que conseguia passar na minha cabeça é, nossa, como a gente mesmo impõe limites na gente. Ninguém impôs isso, é a gente que impõe isso, sabe? Então, esse lance de idade, até tal idade eu quero ter tal coisa. Você tirou isso da onde? Sabe? Pra quê? Ninguém disse não. Não tem limite. Eu acho que realmente o que é pra ser nosso não tem a data de expiração, a menos quando a gente for dessa pra melhor. Então, se você quer uma data de validade, uma data de expiração para as coisas, é quando a gente morrer. Quando a gente morrer, realmente não vai sobrar nada, não tem pra onde correr, não há o que a gente possa fazer. Mas se você ainda tá vivo, se o teu coração ainda tá batendo, ainda dá tempo de buscar. Mesmo se morrer, eu ainda não consigo te dar certeza também. Eu não vou me comprometer e dizer que não tem mais nada. Vai saber também. Talvez há outras vidas, mas aí é papo para outro episódio, certo? Estamos ficando por aqui, rapaziada. Se cuidem, boa noite a todos. É nóis, um brinde a nós, saúde. Um brinde.